Aloha, gente linda e maravilhosa, estamos aqui para mais um vídeo. E hoje o meu agradecimento é aos novos inscritos e todas as mensagens lindas. Gente, vocês me mandam cada mensagem que eu fico assim, sabe, eu fico muito feliz em receber. E gratidão por você estar aqui comigo. Esse canal é novo, não tem nem um ano, mas já estamos conquistando tanta gente que eu fico pensando, se colocasse todos vocês num quarto, ia ficar bem apertado. Né? Numa casa já ia ficar muito apertado. Então, esse canal está crescendo e ainda bem que a internet nos possibilita disso, porque nós podemos ter infinitas pessoas, amigas ao nosso lado, né? Participando dessa corrente do bem. Então, vamos lá. Já deixa a sua inscrição, já dá o seu joinha, toca no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Esse vídeo eu quero fazer olhando as mensagens de vocês, eu estava percebendo duas mensagens que me chamaram a atenção. E eu senti dentro de mim que era para tentar fazer a coisa de uma maneira que talvez essa seja a maneira que você vai entender, tá? Então, eu tenho Regina e Kelly, que a Regina está comigo desde o começo. A Kelly, eu não sei quanto tempo faz que ela está no meu canal, mas a minha intenção é de ajudar todos vocês. E às vezes você pode ter dúvidas, né? Então vamos lá. Tudo começa de um pensamento, né? Tudo. Quando eu pensei em vir para os Estados Unidos, foi uma ideia. Gente, eu quero conhecer um mundo diferente, eu quero conhecer uma vida diferente, eu quero aprender novas línguas, eu quero conhecer. Quero que meus filhos tenham outra oportunidade. Então, isso foi uma ideia. Mas quando eu tive essa ideia, eu não sabia se isso ia dar certo ou não. Eu só tinha ok, eu quero fazer isso. Eu tô aqui, então não tenho nada a perder. E se não der certo, eu volto. Pensava assim, plano A e plano B. Mas lá dentro, eu pensava, não, eu quero tentar. Eu quero tentar. Então, quer dizer, eu estava pensando, basicamente eu estava pensando só no positivo. Algumas vezes eu, logicamente, ser humano, né? Tinha crenças, tinha muita crença, ainda tenho, né? E eu pensava, se não der certo eu volto. Mas no caminho eu fui traçando aquele caminho seguro de chegar até aqui. E cheguei. E foi tudo exatamente como eu pensei. Como eu ia pegar o avião, o que eu ia colocar na mala, o que as crianças iam poder trazer, o que não, o dinheiro necessário. Cheguei. Mas até então eu não conhecia Ho'oponopono. E a vida tomou seu rumo, né? Eu vim com 3 filhos pra cá, sozinha. Tipo assim, vou passear, mas se eu não gostar eu volto, se eu gostar eu fico. E foi assim, 23 anos atrás. Acredito quem quiser, essa história já está rodada, né? Até em revistas aqui em Orlando. Eu já dei entrevistas, já dei podcast, e para algumas pessoas parece uma coisa assim, fora do mundo, do comum, né? Mas para mim foi essa minha realidade. Que cada pessoa é única, cada pessoa tem um pensamento diferente, né? Então eu não me deixei levar pelos medos. Muitas pessoas falam, mas como é que você teve coragem de vir para os Estados Unidos? E para mim foi como ir ao shopping, tá? Eu com tudo, depois de conseguido tudo planejado, tudo esquematizado, né? O que poderia dar errado seria o acaso, e eu não dei conversa para o acaso. Eu simplesmente vim, tá? Eu tinha uma certeza dentro de mim que isso daí ia dar certo, e deu. Meus filhos hoje em dia são adultos, falam pelo menos 3 línguas, já estão encaminhados, e para mim isso foi muito bom. E a minha vida também, eu conheci o que eu queria, eu vi o que eu queria, né? Eu me adaptei, eu aprendi línguas, eu conheci pessoas maravilhosas e a vida rolou. Então, durante a pandemia eu encontrei o Ho'oponopono, tá? Então, peraí, vamos terminar aqui. Da lei da atração. O básico da lei da atração, depois do livro do segredo, era que você pensa, você sente
e a coisa acontece. Ok. Aí eu pensei, como foi a minha vinda para os Estados Unidos? Uma ideia que passou por uma vontade, um desejo, um sentimento, gerou uma vibração. Eu mandei essa vibração para o universo e o universo me colocou aqui. Porque em 7 meses, dado depois da minha ideia, eu estava aqui com os meus 3 filhos. Então, para mim, isso foi maravilhoso. Deu medinho? Deu algum medinho. Mas eu pensava, eu sou adulta, eu sei me virar. E as coisas tomaram seu rumo. Tudo foi maravilhoso? Não, não foi. Mas tudo era possível, porque eu sempre tive isso comigo. Tudo na minha vida se resolve de maneira fácil e satisfatória. Tá? Então, mas eu consigo entender que tudo parte de uma ideia, depois um sentimento que vai gerar uma vibração, uma energia, porque nós somos energia, pura energia. Então, o Criador, Deus, Alá, quem você quiser, universo, ele não te absolve nem condena. Ele só vai te dar mais do que você já é. E aí é que tal que eu vejo porque que algumas pessoas conseguem realizar coisas e outras não, porque elas não confiam, não acreditam lá no fundinho, não acredita que aquilo é possível. Então elas até fantasiam, né? Porque se tudo está no consciente, a princípio, de tanto você pensar naquilo e pensar em maneira de conseguir aquilo e como é que aquilo, sabe, quando você está fazendo aquele plano de que aquilo vai dar certo, você começa a criar aquele sentimento e o universo, ele só vai te dar na hora que ele vê esse sentimento. Então essa, para mim, depois de tudo que eu já estudei e vivi da lei da atração, eu entendo que as pessoas só não conseguem as coisas porque elas não acreditam realmente no que elas querem, tá? Então, a partir do momento que você tem uma ideia e você pensou repetidamente nela e você amadureceu essa ideia e você começa a botar em prática, porque se você ficar sentado no sofá você não realiza nada, então aquilo começa a virar um plano. E aí você vai e executa o plano, porque o universo já te deu tudo. Quando eu percebi que, depois da minha ideia, eu já estava com os passaportes, eu já estava me despedindo de clientes do salão, eu já estava pensando no que eu ia trazer, aquilo já era uma ideia real, entende? Não era um dia eu vou, não. Era, eu estou indo, eu bye. Sabe? Que nem a Barbie. Bye. Entende? Eu já estava feliz com aquele sentimento. Eu já estava me vendo dentro do avião. Eu já estava vendo os meus 3 filhos e a roupa que eles iam estar vestidos. Entende? Aquilo tudo passava um filme, um flash na minha cabeça. Toda hora, estou indo, estou indo, estou indo. Que mais falta para mim ir? O que é que falta para mim ir? E ia lá conseguir. Porque nada, tudo parecia, no começo da ideia, parecia uma coisa impossível. Mas eu fui acreditando que aquilo era possível. E a lei da atração é somente isso. Quando você acredita que aquilo é seu, já é seu. E falando assim, a pessoa fala, mas não é, porque ela olha. Gente, eu queria que vocês me conhecessem há 23 anos atrás. Eu tinha um salãozinho pequeno, um salãozinho, olha, não era feio, era bonitinho, tá? Mas assim, que eu sempre gostei das coisas arrumadinhas, das coisas legais. Mas eu não tinha ideia, eu tinha sido uma funcionária de uma agência de turismo e uma funcionária subalterna, entende? Eu recebia ordens, eu levava trabalho para casa, eu tinha 3 filhos pequenos e de repente a ideia de que escola, eu não ia ter dinheiro para pagar a escola particular para os 3, porque o que eu ganhava não dava.
aquilo foi virando, sabe? Aí eu montei um salão, no começo eu montei em casa, depois eu consegui, depois de uns 2 anos mais ou menos, eu consegui um salão de verdade e morar no fundo. Então minha vida era sofrida, minha vida era difícil. Vocês não têm ideia. As coisas não são assim. Olha, quem me vê aqui nessa casa, 23 anos nos Estados Unidos, falando inglês, meus filhos já bem postos na vida, ah, casada. Eu vim para cá sozinha, com 3 filhos, uma de 3 anos, a caçula, que hoje é aeromoça. Entende? A vida era difícil. Eu não tenho fotos de antigamente, porque eu deixei tudo para trás. Eu mal e mal tenho fotos de quando eu era pequena, assim, porque depois da minha chegada foram me mandando. Mas assim, eu não tenho. Sabe, eram coisas simples. Mas eu estava feliz, eu não estava desesperada quando eu consegui vir para cá. Eu não estava desesperada, eu não estava fugindo de nada. Eu estava simplesmente tentando alguma coisa diferente. E talvez seja isso também que não teve o desespero, pelo amor de Deus, eu preciso que aquilo aconteça. Não, não tinha. Sabe? Eu estava feliz com as coisas. Eu falei, eu vou passear nos States. E se eu gostar, eu fico. Sabe? Eu estava assim, talvez um pouco inconsequente. Mas era assim a minha maneira de pensar. Eu estava feliz porque eu ia fazer um passeio para o exterior. Então, gente, tudo se forma no pensamento e só vai para o sentimento quando a coisa já está aqui, ó. Quando já está aqui, você está vibrando, que é aquilo que você quer. Então, é muito fácil falar, eu quero um carro, eu quero uma casa nova, eu quero. Mas você tem que ter a real vontade para que aquilo aconteça. Porque se você não tiver a vontade, como todo mundo fala aí, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E não pode ser assim. Você tem que ter a real ideia do que você quer. E enfrentar, aceitar as implicações disso. Entende? Não ficar na fantasia de que você vai dar o salto quântico e dali para frente a sua vida vai parar. Não! Dali você tem que continuar. Você tem que pegar o embalo, o fluxo. É isso que você quer? Começa a botar em prática. Começa do primeiro tijolinho para construir essa realidade. Quando a gente fala que na lei da atração você quer e você materializa, não é que as coisas aconteçam. Você tem que ter a ação. Você tem que fazer alguma coisa para chegar lá. E o Deus põe, você dá o primeiro passo e Deus põe o Criador, o universo, Alá, quem quer que seja, coloca o chão embaixo, é porque você já está no rumo. Você já está na estrada. Você já está. Porque aí você vai lidar com coisas que você nem sempre sabe, mas você vai passar. Isso tem que estar no seu coração, na sua mente, no seu coração. Eu vou dar um jeito, eu passo, eu faço e aconteço. Vai dar certo, vai dar certo. É como se fosse quando você assiste uma partida de futebol. Eu não sou muito de futebol, mas eu acho que é mais ou menos isso. Aquela torcida, aquela coisa de que vai dar certo, vai, eu vou chegar lá. E é só isso. Mas você tem que tomar atitude. Agora, outra coisa muito séria é que se você fala que não vai dar certo, não vai. Esquece. Quando você está nessa energia positiva, boa, se você não tirar o maior proveito dela e você ir para ação, ciente de que vai ter problemas, mas que você vai resolver, e você para e fala assim, não vai dar certo, para. Para começar de novo, porque você já perdeu. O fracasso não existe.
O fracasso é quando você desiste. Quem não desiste nunca fracassa. Ele pode até mudar a estratégia, ele pode até mudar o rumo das coisas, mas ele vai, porque ele sabe que ele vai chegar lá naquele. Às vezes a estratégia não tá boa, você tem que alterar, você tem que mudar, mas o foco você não pode perder. O foco que você quer, você não pode atender, você não pode perder. E o foco seu tem que estar na solução, nunca nos problemas. Problemas vão existir, você vai resolver. Problemas vão existir, você vai resolver. Qual é o foco? O foco é no que eu quero, nunca no que eu não quero. Ah, mas o fulano e o ciclano não me deixam fazer isso porque eles são negativos. Não. Você, cada um tem, só dá o que tem. E você é um ser único. Você está com medo do que o outro pensa? Cada um pensa o seu. Se você na sua casa é positiva, está tentando ser positiva, e todo mundo está contra, você tem que focar só no que é seu. Só no seu pensamento positivo, mesmo que todos estejam pensando o contrário. Porque ninguém, quando você fracassa, a culpa não é de ninguém, é sua. Você é que tem que ir adiante. Você é que tem que continuar com os seus pensamentos, você tem que melhorar a sua visão da vida. O outro é o outro, e ele vai melhorar na hora dele. Ele está lidando com problemas diferentes dos seus. Ele tem razões diferentes para ser negativo. Quem fala assim, eu não consigo porque meu marido é negativo, o meu também era. E mudou. Então, você não pode aceitar a derrota. Simplesmente a derrota não existe. Agora, se eu parar para pensar, não, eu vou voltar atrás porque fulano não quer. Eu quero viajar para Tóquio, eu quero fazer uma viagem para Tóquio, mas eu não vou fazer porque o fulano, o ciclano e o beltrano não querem. Se eu quero ir para Tóquio, é que alguma coisa eu quero fazer em Tóquio. Eu quero ver, eu quero... E se o fulano, o ciclano e o beltrano não querem, fica. Você é o piloto do seu avião, meu filho. Você é o comandante do seu navio. E o que eu quero é o que eu vou ter, o que eu terei. Porque se eu deixar de ir para Tóquio e ir para Venezuela, como o meu marido queria, quem vai sair perdendo sou eu, porque ele não tinha intenção de ir para Tóquio, ele queria ver a Venezuela. Mas eu quero ir para Tóquio, por que eu vou perder? Então vá para a Venezuela que eu vou para Tóquio. Ah, mas assim não dá porque eu sou casada. Então, não estou mandando ninguém separar de ninguém. Só estou dizendo que cada um corre atrás do seu. Você não pode parar o seu para correr atrás do que é do outro. A sua vida não depende do outro. Depende somente de você. Então, quando eu tenho aquele desejo, aquela ideia, e a ideia começou a se tornar, foi para o subconsciente como uma memória repetida, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para os Estados Unidos, pimba, começa a dar a entrada no passaporte, começa a ver o que vai levar, começa a ver a grana para trazer, começa a ver a mala, saber o que eu posso levar, o que eu não posso, começa a pensar, eu tenho dinheiro suficiente para isso eu não posso fazer, porque, entende? Começa a fazer o plano. Quero montar um negócio, o que eu preciso? O que eu vou fazer? O nome do lugar? Ou vou começar a correr atrás de abrir empresa? Ou então eu vou começar atrás de um ponto. Como é que eu vou pagar com o ponto? Vai levar tantos meses para mim conseguir o dinheiro? Se eu não tenho agora, vai levar tanto tempo. Ok, nesse tempo você tem que se empenhar, você tem que fazer a coisa acontecer.
Porque só depende de você. Aí o que o universo criador faz? Ele te dá possibilidades. Ele começa a te abrir caminhos. Ele te coloca em contato com pessoas que vão te ajudar nisso. Como eu, quando queria vir para os Estados Unidos, me colocou uma amiga que tinha uma agência de turismo. Ela pôde me dar todos como se diz, ela me deu todas as informações que eu precisava. Ela não veio comigo, ela não me trouxe, ela não me carregou no colo. E ela não me deu a passagem de graça. Fui eu que tive que conseguir. Entende? É por aí que você começa a ver que essa história de manifestação só vai acontecer quando você realmente sentir que você já está. Por isso que o universo fala que você tem, para ter, você tem que ser. Você já tem. Quero ser rico? Sinta-se como rico. Pense como rico. Procura, dá uma olhada, não sei como é que é. Olha, observa como é que o rico faz, como é que ele senta, como é que ele fala, como é que ele come, como é que ele... Se eu quero ser rico, entende? Você tem que começar. Não teve tantos aí na internet? Pensava, aí acho que é... Bom, nem vou falar. Mas né, porque não convém. Mas tem muitos aí que no Instagram, coisa que fala que passaram um tempo pensando e estudando como era o rico. E eles se tornaram ricos. Deve Goddard. Ele fez a pesquisa, né? O Carnegie deu um material para ele, uma fórmula, e ele passou 20 anos jogando essa fórmula para pessoas e constatando que a pessoa seguia aquela fórmula e ela chegava ao ponto que ela queria. Ela tinha êxito. Por quê? Porque ela se dedicava àquilo. Ninguém, nenhuma das pessoas, e nem eu mesminha, não tive nem um dia de eu não vou conseguir. Acho que não. Eu pensava, eu posso estar fazendo da maneira errada, mas existe uma outra maneira de conseguir aquilo. O conseguir aquilo nunca deixou na minha mente. Nunca deixou de, entende? De fazer parte do meu pensamento. Eu consigo? Eu consigo. E eu fui até conseguir. Demorou? Demorou. 7 meses. Mas eu mudei a minha vida em 7 meses. Eu larguei família, eu larguei trabalho, eu larguei o meu salão. Em 7 meses, eu acho que até foi muito rápido. E é simplesmente assim. Agora, uma coisa muito importante. As crenças. As crenças, você não pode dar ideia para elas. Então, o segredo, a chave de que tudo aconteça, é que aquele primeiro pensamento que está no consciente, ele tem que, para ele baixar para o subconsciente, você tem que querer muito. Porque para gerar uma vontade de que aquilo realize, você tem que já ter feito aquele filme na sua cabeça várias e várias vezes. Por isso que muita coisa não se realiza, porque ela fica só no consciente. É como se fosse isso daqui, o seu consciente, isso aqui até aqui, o seu subconsciente. Então, para ela baixar, existe uma barreirinha que se você não, quando você pensa, eu quero ficar rico, mas implica em, você começa a pensar, o que vão falar de você? Tá muito difícil, com o trabalho que eu tenho não vou conseguir, ou eu não sei fazer nada de especial, ou eu sou velha, ou entende? Quando você começa a colocar, é como se fosse essa barreira não se rompe. Fica só no plano superficial. Não entra para o subconsciente. Porque você já botou vários empecilhos. Entende? Porque se não houvesse essa barreira do subconsciente, do consciente para o subconsciente, se não houvesse essa linha, que eu acho que é imaginária, pode ser uma peneira. Imagina uma peneira assim, né? Aí as coisas passam, mas às vezes elas estão grandes, elas não consigam passar para baixo. Imagina uma coisa assim, tá? Uma barreira. E se
essa barreira não for transposta, se as coisas não conseguirem passar para o subconsciente, você não consegue realizar. Porque, na verdade, quer saber se o seu pedido, se o seu desejo não vai realizar? Ele, quando você pensa nele, é uma coisa assim, lá de dentro, eu quero, é possível para mim, é possível. Ou, acho que não vai dar certo. Ah, eu quero. Se der certo, tá bom. Se não der, tá bom também. Não. Entende? Vê a diferença? Então, o que é que você quer? Primeiro, passo primeiro, o que é que você quer de verdade? Seja uma ideia bem nítida sobre isso. Tenha tudo na sua cabeça, uma foto daquilo, se possível uma foto. Que aí você começa a perceber que o seu desejo é real. E o que é que aí pro segundo passo, o que é que vai ter que fazer para conseguir? Porque aquele gás, aquela motivação você já tem que ter. Porque senão você já morreu no meio do caminho. Só realiza as coisas quem realmente sabe o que quer. Eu quero montar uma loja de roupa. Quem quer montar uma loja de roupa, ela já começa comprando roupas com o pouco de dinheiro que ela tiver, vendendo coisas dentro de casa. Depois ela passa para ser sacoleira. Daqui a pouco ela está com a porta aberta. Essa é a coisa. Ah, eu sou capacitado para tal emprego, mas eu estou trabalhando num emprego qualquer. Mas eu quero aquilo. Então você vai procurar saber onde é que está esse trabalho. Você vai entrar lá, você vai se sentir nele. E aí você vai falar, nossa, é para mim, porque tem essa também. Se você chegar lá e você não se sentir adequada, você achar que aquilo não é para você, aquele ambiente não é para você, porque não é isso que você quer. Quando você sabe o que você quer, aquilo grita. Entende? Então presta atenção, fale com você mesmo o que é que você quer. Para que você escute essa voz. Eu quero pintar, eu quero aprender a dançar, eu quero ser rica, eu quero ter um jet ski, eu quero viajar para Estados Unidos ou para Europa. O que é que você quer? E aí tudo fica mais fácil. Quando você sabe o que é que você quer, as coisas ficam mais fáceis, tá? Porque por mais manso que você seja, por mais coitadinho que você seja, você tem alguma coisa que você quer de verdade. E que é sua. Não é para sua mãe, não é para seu pai, não é para você. Você pode querer também para sua mãe, para seu pai, sei lá, tá? Mas é legal quando você realiza primeiro para você. Porque se você não ama ninguém se você não se ama. Então, quando você se dá alguma coisa, realiza alguma coisa, isso te enche de uma energia positiva, te enche de um poder, te empodera de um jeito que aí sim você começa, quando você abre as coisas para você, você começa a ver que se você conseguiu, então realizar o desejo de alguém é fácil. Mas primeiro realiza o seu. E quando você consegue pensar naquilo, e aí eu falo do Ho'oponopono. Ho'oponopono começa a limpar as crenças. Então, para mim, Ho'oponopono, eu não tinha ideia do tanto de crenças que eu tinha na vida. E aí começou a limpar. E eu fui fazendo, e no começo eu também achava que não dava certo. Assim, mas fiz. Mas fiz. Quando eu fiz o curso do Ho'oponopono, aí eu falei, meu Deus, eu é que estou errada. Quando eu li o livro do Limite Zero, porque conhecimento, gente, não adianta você ter o conhecimento e não botar em prática. Não adianta. Então, depois que você lê um livro, você tem que praticar um pouco do que está escrito ali. Você tem que tentar para ver se dá certo. Não fica só na teoria, você tem que passar para a prática. E mudando a minha maneira de pensar, tentando o máximo aprender, eu aprendi meditação, eu fiz terapia, eu aprendi outras coisas que eu achava que lá atrás eu nunca ia pensar em fazer. Tá? Eu fui criada em igreja católica, mas nem na igreja eu ia.
Eu acredito em Deus, até hoje eu acredito em Deus, mas a minha maneira. Nisso eu não conseguia me ver todo domingo, toda quarta-feira, ou o que seja, dentro de uma igreja. Não dava. Mas eu creio em Deus. Eu nunca deixei de acreditar. Então, o seu desejo só acontece quando você consegue colocar ele, sair do consciente, passar para o subconsciente, tá? E você começa a ver que faz sentido. Quando você começa a ver que você pode. E quando você acredita que você pode, aí sim, aí o céu é o limite. Aí o universo começa a te mandar razões para você entender que pode. Por isso, quando a pessoa fala, eu não consigo, eu não é para mim, eu estou desanimada, ela já está dando tiro no pé, porque na verdade ela está falando, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo, e aquilo só está no consciente, porque no fundo ela não está acreditando que ela tá fazendo sentido na vida dela. E só vai fazer sentido quando ela entender que aquilo é possível. Eu posso limpar minhas crenças, eu posso chegar na lua, nas estrelas, eu posso. Eu posso ter o meu emprego dos sonhos, eu posso ter a minha loja, eu posso viajar para os Estados Unidos? Sim, eu posso. Sim, você pode. Tudo, qualquer coisa, você pode. É na hora que você entende isso é que as coisas começam a se manifestar. Antes disso, vai ser sempre o exercício do Ho'oponopono, limpando, gota de orvalho, lápis de borracha, limpa, 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 limpa. E isso não vai parar nunca, tá? Não pensa você que isso vai parar. Porque na hora que você parar, as coisas começam. A mente acaba enchendo de caraminhola de novo. E você volta a retroceder. E outra, sempre, sempre vão existir os problemas. Sempre. Isso é um exercício, sabe? O Criador já fez isso de propósito para que você aprenda a lidar com os problemas para que você aproveite a bonança. Entende? A fartura. Você só pode dar valor à fartura, à prosperidade, à abundância quando você passa por momentos difíceis. Quando você atravessa momentos difíceis e só alcança a bonança, a fartura, a prosperidade, quem passa por eles, não quem morre no meio do caminho. Então pensa, tudo na minha vida se resolve de maneira fácil, satisfatória. E eu vou conseguir. E vão surgir problemas? Vão. E eu vou resolver. Toda vibração que você gera, procura por uma frequência correspondente. Tá? Então, se eu vibro, se o universo só entende vibração, frequência, se eu estou na tristeza, qual é a frequência que o universo vai entender? Tristeza? Ela quer isso. Se eu estou numa frequência de alegria, de motivação, de gás, de energia, o que o universo está vendo? Gás, energia. E ela está feliz, ela está alegre. Vamos mandar isso. Mais motivo para ela ficar nisso. Mas aí eu dou um chute numa pedra, meu dedo dói. E nesse meio tempo eu deixo de fazer tal coisa porque eu fui no hospital, no ortopedista, engessar meu dedo. Então não posso começar a andar. Meu mundo caiu. Não. Seu mundo não caiu. Você está simplesmente num período de descanso. Sua cabeça continua, porque isso vai te motivar, inclusive o seu dedão melhorar, tá? Essa é a pegada. O que acontece na maioria das vezes? Qualquer coisa que acontece, a pessoa desiste. Ah, não é para mim. Ah, aconteceu isso. Isso é um aviso do céu. Está dizendo para mim não continuar. Pelo amor de Deus, não faça isso. Entende? Problemas continuam aparecendo. Você não está 100% feliz. Agora, eu não posso cair na frequência. Se ir para baixo significa que os meus planos vão descer também, então eu não posso ficar triste. Eu tenho que ficar alegre. Eu tenho que ficar feliz. Eu tenho que. Aconteceu alguma coisa ruim? Vou procurar alguma coisa para dar graça. Vou procurar alguma coisa que me faça vibrar de boa, na boa.
E se for alguma coisa muito forte, ok, eu vou tentar ficar neutro. Eu sei que aquilo não é bom, que aquilo é coisa, mas eu não posso deixar a minha vibração cair. Eu não posso deixar a minha frequência cair. Porque eu sei que eu vou sofrer a consequência daquilo. Então, você tem que ficar neutro. Ah, o fulano me olhou com cara feia. Cara feia dele é o problema dele, não é meu. Então, eu não tenho motivo para ficar de cara feia. Eu tô de boa. Entende? Agora, por dentro eu tô lá me remoendo. Frequência caiu. Frequência caiu. Se eu estou me remoendo por dentro, por que será que ela tá me olhando feio? Por que será que ela tá. Entendeu? Não. Agora, se eu tenho culpa no cartório, eu sei porque a pessoa tá me olhando de cara feia, não é legal. Ela fez, eu fiz alguma coisa para ela, eu vou, peço desculpa. E faço Ho'oponopono para limpar. Por que eu fui fazer alguma coisa mal para os outros? Aí eu sofro as consequências. Eu aceito 100% da responsabilidade, solto e parte para outra. Agora, se ela quiser ficar de cara feia comigo, depois que eu já soltei aquilo, o importante é eu não ficar remoendo, eu não ficar com a frequência ruim. Ela vai lidar com os problemas dela, com as crenças dela. Cada um tem crenças, limitações, pensamentos diferentes. Nós compartilhamos memórias. Ela, se eu estou com raiva, ela também já teve raiva na vida. Ela também já passou por algum inconveniente que deixou ela com raiva. Isso são memórias. E se é a nossa memória, minha dela, que está causando esse problema, eu faço o Ho'oponopono, eu limpo em mim e quebro dela. Agora, se ela continuar com a raiva, aí é outra coisa, é a raiva dela com outra coisa. A minha eu já quebrei. A minha tá boa. E assim, é simplesmente isso que te faz amanhecer e anoitecer numa frequência boa. A vibração do dinheiro. Eu quero dinheiro para minha vida, então eu não posso pensar na falta. Eu não posso ficar vibrando na escassez, porque é mais disso que o universo vai me mandar. É a escassez. Então, tipo, para de pensar na falta. Vai, não consegue pensar em outra coisa? Vai pensar em coisa boa, vai fazer o Ho'oponopono. Alimente, se preocupe em alimentar a sua cabeça com coisas boas. Mesmo que todo mundo na sua casa esteja vendo notícia de política, o importante na sua vida é você. É só você. Seja a luz da sua casa. Seja a luz da onde quer que você esteja. O resto é resto. Se as outras pessoas estão, elas vão tomar conta da energia delas. Às vezes eu já vi inscrito que fala assim: ah, eu estou fazendo pensamento positivo e eu penso tal, mas o meu marido ele não pensa positivo e aí a energia dele estraga a minha. Não, não necessariamente. Só se você se deixar levar pela energia dele. Entenda que ele pode ser seu marido, mas ele tem uma energia diferente da sua, tá? Então, você cuida da sua, ele cuida da dele. Precisa separar? Não, não precisa separar. Mas tenha em consideração que se as coisas estão acontecendo para você, então tudo está melhorando. E vai melhorar para ele também, e ele vai mudar de jogo, vai mudar de página. Porque se para você está melhorando, por que ele vai continuar? Entende? É só assim. Você muda o seu. O resto é resto. Filho não está levando em conta, não está ligando para o que você está fazendo? Eu vou me aborrecer com isso? Não. É um direito dele, a vida dele, a energia dele, ele cuida da energia dele. Ah, mas eu quero o melhor para ele. Claro, Ho'oponopono. Quais são as memórias que eu estou compartilhando com meu filho que está causando esse problema? Ho'oponopono, porque deve ter alguma coisa dentro de mim. Simples assim. Vou curar em mim e eu melhoro a vida do outro. Se eu não melhorar, é porque ele tem que aprender alguma coisa com aquilo. Eu estou do lado dele, eu sou mãe, eu vou ajudar ele no que for possível, mas isso não impede de eu estar com energia boa, de eu estar com pensamento positivo, de que tudo vai acabar bem, de que tudo vai ficar bem.
Deixo de ter amor? Não. Deixo de cuidar? Não. Eu só não baixo a minha, porque se todo mundo estiver baixando a energia, e todo mundo vai cair tudo no meu buraco. Então, eu quero realizar coisas, eu tenho que cuidar da minha energia, da minha frequência, do meu bem-estar, da minha vida, de mim. Tá? Então, não é fácil porque aprendemos que nós temos que cuidar de todo mundo e ninguém cuida de nós. Nós temos que aprender que nós temos que ver que nós não precisamos viver a vida do outro, nós temos a nossa para viver, cada um tem a sua. Então esse vídeo de hoje é para entendermos que você só manifesta, só cocria o que você sente. Isso já foi falado de várias vezes, mas estamos aqui batendo nisso para ver se mesmo quem está chegando, né, consiga entender e não precisar ir lá para trás assistir os outros vídeos. Então você só manifesta aquilo que você sente como verdade, aquilo que é uma verdade para você. Se você não entende aquilo como verdade e você quer realizar, então você vai ter que quebrar, limpar essa memória, porque tudo é memória. Tudo que nós pensamos é uma memória. Então, se eu pensei ontem, já é uma memória. Tá? Existem memórias que ficam e memórias que não ficam, que você esquece. Mas existem aquelas que ficam e elas elas têm uma vibração. Elas é como um trauma, é como uma coisa que já aconteceu na sua vida e que o seu subconsciente acha que aquilo pode acontecer de novo. Então é memória, tá? Mas nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai, né? Então a gente sabe que as coisas não acontecem sempre, não é tudo. Então você começa a separar a semente do choio, né? Começa a separar as coisas e entender que sim, é possível algumas coisas que você pode para que a sua vida dê certo. E quando você começa a criar essa frequência de que sim, é possível, bingo, aí ninguém te segura. Aí a vida é sua. E eu te falo, eu cheguei nos Estados Unidos simplesmente pondo em prática o que estava aqui no meu pensamento. E eu não me arrependo. Era aquilo que eu queria. Porque só manifestou porque eu já sentia que eu estava aqui. Eu já sentia que eu já tinha pegado aquele avião. Eu já sentia que eu estava vivendo aqui. Eu já me sentia pertencente ao lugar. Eu me sentia confortável, mesmo sem saber a língua, mesmo sem saber o que estava usando, mesmo sem saber que no supermercado americano não ia ter arisco, nem, sabe, aqueles temperos, eu ia ter que aprender tudo de novo e eu aprendi com um sorriso no rosto, feliz de ter conseguido chegar. Tá? Então, é essa mensagem que eu queria passar para vocês. Eu espero de coração que vocês façam o melhor uso dela, tá? Se tiver dúvida, me pergunta, tá? Porque não tem problema nenhum em falar sobre isso de novo. Mas tomara que todas as pessoas que tinham dúvida consigam, que esse vídeo consiga fazer as fichas caírem e conseguir realizar o sonho de vocês. Porque, gente, não existe uma coisa mais gostosa do que você realizar sonhos. É tão melhor do que quando você chega e fala assim, eu não fiz, eu tinha um sonho e eu queria ser aquilo, mas eu não consegui, eu não quero fazer isso. Então, aloha para vocês, eu amo vocês e qualquer coisa, manda mensagem, tá bom? Beijo!